Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Cleman e estamos começando mais um episódio do nosso podcast, feito sempre com muito carinho para você, nosso amigo advogado, nossa amiga advogada. E para a gente já dar início no nosso tema de hoje, todo advogado sabe da importância de uma boa petição inicial, não é verdade? Isso está até na Bíblia, lá em Tiago 4, versículo 3. Pede e não recebe, porque pede mal. Ó, tá vendo só? Olha Sabia só, disso? É, tá, essa é muito boa. está até na Vai virar Bíblia um isso post. aí. É, ó, já pega a headline aí de inspiração, vamos Aham. fazer um conteúdo sobre isso, né? E hoje nós vamos ajudar você, advogado trabalhista, a parar de deixar literalmente dinheiro na mesa com as suas ações trabalhistas. E para falar sobre isso, ninguém melhor que o especialista Jorge Pena, que está nos acompanhando hoje aqui com seus 15 anos de experiência como servidor ali no TRT, e após analisar mais de 4.000 ações, ele entendeu os detalhes de uma petição inicial que aumentam a chance de deferimento do pedido e também como aumentar os valores da condenação e, consequentemente, os honorários aqui para os advogados. E para a gente já começar esse bate-papo, fica à vontade, Jorge, para cumprimentar e se apresentar aí também para os nossos ouvintes. Então, obrigado, Jean, por essa oportunidade, essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva. E eu queria agradecer, né, todo mundo que está assistindo também, e falar um pouco mais de mim. Eu sou servidor público desde 2008, sou do concurso 2008. Eu fui aprovado no TRT1 quando eu tinha 21 anos, para analista. Então, era um mero garoto. E nesses 15 anos eu já fiz de tudo um pouco lá dentro, mas onde eu me descobri mesmo foi sendo secretário calculista. Eu trabalho diretamente com o juiz na liquidação de sentença e minutando embargos de execução, é, impugnações à sentença homologatória. Toda essa parte da minha secretaria, eu sou da 38ª do Rio, passa na minha mão. Então, sendo funcionário de uma das varas mais antigas do Brasil, então você pode imaginar o que já passou lá na minha mão. Então, eu já analisei mais de 4.000 ações trabalhistas. Depois que eu saí um pouco da mentalidade do servidor público, que para o servidor público cada processo é mais trabalho. Atuando como secretário calculista, eu comecei a ver que cada processo é uma vida, é uma pessoa, é uma realidade. E eu comecei a ficar com o coração doendo, de tanto que eu via alguns detalhes que não que fizeram com que aquela ação não atingisse o maior valor possível. Então, o reclamante tem direito àquela verba, só que com aquela verba vem todos uma série de reflexos que não foram pedidos. E aí caímos, né? Senão quem não sabe pedir, não tem, não recebe. Então, comecei a analisar de uma forma bem mais estratégica e entender que são pequenos pontos, pequenos detalhes que mudam muito, muito o valor de uma condenação. E que, por melhor que o advogado seja, por mais rico que ele esteja, por maior o faturamento dele, tem muito espaço com as próprias ações para a gente aumentar esses honorários. Porque são detalhes que ninguém está vendo. Se eu peguei dessas 4.000 ações, se eu peguei 5 ações que tinham todos os reflexos das integrações corretamente, uma fundamentação clara, que mostra toda a parametrização daquele pedido, se eu peguei 5, foi muito. Então, é um trabalho que, primeiro, eu preciso mostrar para o advogado que ele precisa daquilo ali, e também mostrar para ele como fazer para melhorar todo esse processo da inicial. É, sem dúvida. Então, o papo de hoje aí, para quem está na advocacia trabalhista aí, papel e caneta na mão, ou iPad, se você já é mais tecnológico, mas anote essas sacadas aí, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a colocar muito dinheiro no bolso. Até, Jorge, eu vejo assim que nesses 15 anos seu aí de TRT, né, você viu, muitos advogados aí estão deixando dinheiro na mesa, né, sem saber extrair o máximo da petição, tanto é que hoje você também ajuda advogados nesse sentido, né, até a gente vai comentar mais ao final sobre como que é o seu direcionamento, como que funciona, e eu vejo ali te acompanhando nas redes sociais,
casos, né, dos seus mentorados, dos seus alunos, vamos dizer assim, que antes eles cobravam 180.000, 300.000 na petição ali, nos valores, né, e depois dos seus toques, dos seus ajustes ali, subiu para 280, 500.000, né, mas que ajustes são esses, né? O que que os advogados trabalhistas não estão sabendo colocar na petição? É, eu tenho um método, né, que ele foca muito na parte de inteligência. Eu chamo de parte de inteligência, que é a parte pré-ação, pré-inicial. Você tem que estudar a CCT, você tem que estudar a fundo o contrato de trabalho do autor, os documentos que o autor vai te trazer, contra-cheque do autor. Isso você, quem sabe o que é devido para o autor é você, não é ele. Ele vai chegar para você com uma dor, mas a dor dele é um décimo do que provavelmente é devido para ele. Você, como advogado trabalhista, que tem toda a responsabilidade de aumentar aquela ação, de entender tudo que não era pago, tudo que ele tinha direito, e saber pedir, saber formular um pedido completo. Então, antes de você pensar em sentar para fazer uma inicial, você tem que entender o contrato de trabalho e entender o nicho que você está tratando. Então, eu digo que o estudo da CCT é uma coisa fundamental para você conseguir fazer ações mais valiosas. E eu vejo muito advogado falhando nisso. Não pega CCT, ou pega CCT, vê uma coisa ou outra e deixa um monte de coisa na mesa, nem sabe que pode pedir umas coisas. Então, começa pela análise da CCT. Eu falei, é difícil, às vezes, você analisar uma convenção coletiva sendo advogado, imagina sendo do RH. Então, se você está tendo dificuldade de analisar aquela CCT, pode crer que a empresa está com dificuldade de pagar tudo que está ali. E também, na petição inicial, você tem que pensar que aquele contrato do autor é um contrato extremamente, é muito específico, é a vida dele, né? É a relação de emprego dele. Então, esse contrato tem que ser um pouquinho melhor explicado para quem está lendo. Vou dar um exemplo para você. Eu estou com uma mentorada e ela me trouxe um processo de agrário lá do Mato Grosso do Sul, então pega muita gente que trabalha em fazenda. E tinha uma comissão chamada Comissão pelo Preparo de Solo. Eu nunca tinha visto. E eu comecei a ler a inicial, não entendi nada da comissão. Não entendi que comissão é essa. Aí ela estava numa call comigo, ela começou a me explicar a comissão. Ah, não, porque as pessoas preparam o solo. Tem um profissional especialista em preparar o solo para o plantio. E aí ele ganha uma saca do que ele vai plantar ali, seja milho ou seja soja, por hectare. Falei, ah, tá, você não falou isso aqui. Ah, não falei, né? Eu falei, eu nunca tinha visto e não ia deferir se eu fosse juiz, porque eu não faço ideia de como é calculado, não faço ideia se ele recebeu. Tá solto. Tá? E é o pedido de 80.000 dessa comissão. Aí eu falei para ela, olha só, vamos começar pelo básico. Primeiro você tem que explicar como é que é calculada essa comissão. Aí ela foi lá, me explicou. Uma saca por hectare do solo trabalhado. Eu falei, então tá, quantos hectares ele trabalhou nesse ano? Como é que eu vou saber? Eu falei, você vai ter que dar um jeito. Pergunta para ele. Ah, não, ele me conseguiu aqui um software de GPS que ele usa no trator. E aí mostra toda a fazenda. Eu falei, opa, já junta isso na inicial. Cola na inicial, mostrando que foram 700 hectares e tal. Tá, e agora o que a gente precisa? Qual o valor da saca do milho? Eu não sei. Falei, então você vai entrar no site pesquisar para saber o valor da saca do milho no momento do pagamento. Ela foi lá, achou e conquistou. Agora nós temos uma parametrização dos pedidos e aí a gente começa a pedir reflexo, porque advogado trabalhista tem muita dificuldade em estrutura remuneratória. Não sabe entra onde, o que é base de cálculo, o que é integração. Então, eu bato muito nessa tecla da estrutura remuneratória. Porque, por exemplo, quando você tem um salário por fora, ou um salário por fora, inoficioso, ou um acúmulo de função, isso aí altera diretamente o salário base do autor. E o salário base do autor, eu coloco ele no nível da nossa Constituição. Qualquer coisa que altere a Constituição vai ter que. A norma infraconstitucional vai ter que se ajustar. Então, imagina que altera o salário base. O salário base é o topo Aham. da pirâmide salarial do autor. Tudo que está abaixo do salário base vai ter que ser alterado. Então, adicional de periculosidade,
as horas extras que eram pagas, adicional noturno que era pago, 13º, férias, aviso prévio, tudo isso vai ter que ser alterado por esse valor, essa diferença que você está pedindo. E não é assim que é pedido. Então, teve um outro exemplo de um adicional de periculosidade que foi básico. Adicional de periculosidade na proporção de 30% e reflexos em 13º, férias, aviso prévio e FGTS mais 40. Todo mundo faz o pedido assim. Só que ele recebia muitas horas extras todo mês, 50%, 100% adicional noturno. E até as horas extras e adicional noturno pagos tem que sofrer alteração, porque você está mudando a base de cálculo deles. Então, a gente começou a fazer esse pedido mais completo, e aí de 80 mil saiu para 150 mil, porque ele recebia muitas horas extras. Olha aí, quase dobrou. Quase dobrou. E é uma coisa o que eu vejo não tem um ensino mais direcionado para isso. E a gente está falando. É muito engraçado porque na faculdade a trabalhista é meio relegada assim pelos advogados. Ah, não vai para civil, vai para tributário, vai para Uhum. previdenciário e tal, e quem não é bom em nada vai para trabalhista. Só que cai na trabalhista e vê que a trabalhista é o processo mais complexo do direito. É o mais complexo, são várias ações numa só. E todas elas influenciando nelas mesmas. Então, se você tem um pedido de horas extras e um pedido adicional de periculosidade, são duas ações diferentes, só que você entra com a mesma petição. E uma Sim. influencia na outra. Isso aí dá uma confusão na cabeça. Foi depois de 15 anos que eu comecei a entender que uma coisa, a estrutura remuneratória importa demais, demais. Então, são Sim. esses detalhes que vão fazendo a diferença e vão começando a aumentar as condenações. E a chance de deferimento também. Sim, sim, com certeza. Até teve um caso, eh, que eu acompanhei ali via Instagram, vi por cima, né, mas parece que uma das suas mentoradas, uma aluna ali conseguiu ganhou mais de 1 milhão em honorários ali, foi seguindo um Isso. desses pontos aí que você Foi. Foi recomenda? porque ela fez uma análise muito boa do contrato. Como é que ela fez essa análise? Na verdade, o cliente chegou para ela, era um professor universitário. Eu já falo, olha só, tem alguns casos que você já levanta a orelha. Vai chegar um professor universitário. Se o cara ganha acima do teto do INSS, você não vai colocar ele no mesmo carrinho que todo mundo. Você vai Uhum, pegar e analisar a fundo a causa dele, né? E aí, ele era um professor universitário, e dentro do contra-cheque dele tinha um valor pago chamado diárias de viagem. Fazia sentido ter diária de viagem, porque ele morava no Rio de Janeiro e trabalhava em Itaperuna. E aí tem um deslocamento e tal. Aí eu falei para ela, pergunta para ele como que essas diárias eram pagas, como é que foi acertado isso, se ele prestava conta de passagem, de hotel. Ele falou, não, não prestava conta de nada. Isso foi acordado na contratação. Eu falei, olha só, vê se outras pessoas ganhavam mais que ele ou menos que ele. Ah, sim. Conforme a qualificação do professor, ele recebia mais. Eu falei, diário de viagem não é para qualificação, não. E uhum. aí, ele foi pesquisando. Eu falei, tem alguém que mora lá na cidade e ganha essa diária de viagem? Tem. Eu falei, você consegue o contra-cheque dessa pessoa? Conseguiu o contra-cheque. E realmente, juntamos o endereço dela, né, o comprovante de residência, e o contra-cheque. Pronto. Estava comprovado que aquilo ali não remunerava a diária. Aham. E aí, na audiência, não foi diferente. A preposta virou e falou: olha só, isso aí a gente mede esse valor pela qualificação do professor. E ela falou: ah, não, isso aí é para remunerar o transporte, a viagem e tal. Ah, mas tem gente que ganha mais, quanto melhor o professor, mais recebe. Enfim, essa ação foi uma ação muito simples e eu sempre digo que existem causas ganhas, sim, bem fundamentadas. E nessa, ele causou um pequeno alvoroço, porque ele foi começar a perguntar para as pessoas quanto as pessoas recebiam dessa diária de viagem, e as pessoas começaram a querer saber mais. Então, essa ação que esse professor universitário tinha, que era só verba rescisória, ele só queria saber se as verbas rescisórias foram pagas corretamente, virou aí 200 e poucos mil, porque ele tinha pouco tempo de casa. E ele começou a trazer coordenadores, altos gestores, com o mesmo caso.
E os caras recebiam Hum. 15, 20 mil reais por mês de diário de viagem. Então ela pegou, acabou pegando umas 5 ou 6 ações de valor médio aí de 700, 800 mil reais cada uma. Por quê? Porque ela tratou esse primeiro com o cuidado necessário que ele precisava e reconheceu que isso aí é um salário por fora. E aí esse salário por fora tem que entrar como um salário base, como um Uhum. salário hora dele, do reclamante. Isso vai influenciar nas horas extras, isso vai influenciar no recurso semanal remunerado do professor, que ele tem que receber por fora também. Então, toda uma cadeia de pedidos que foram deferidos ali com essa atenção que ela teve. Então, vai chegar para você, advogado trabalhista, alguém que você vai falar, ele está reclamando só de verba rescisória. Às vezes ali tem um ouro que você não está vendo. Então, tenha mais um cuidado mais artesanal na elaboração das suas petições iniciais. Sim. E eu vejo que a bola de neve que isso pode virar, porque, assim, uma coisa que daí já reflete em outra, que já impacta em outra, e aí retroativo a sei lá quantos anos que isso aí já está acontecendo, com as correções, aí acontece isso, né, era Exatamente. 180 virou 300, né, esses cenários ali que, Você coloca é juros, correção monetária. com A certeza. trabalhista, ela tem ela é mais complexa, mas também ela tem o poder de atingir ações muito altas, se você souber como trabalhar. É porque a galera está muito focada na captação e em faturar pela quantidade. Só que às vezes, se ela pegar uma lupa e olhar para um dos clientes dela, vai ver um mundo de coisas que, por mais que ela esteja faturando aí 300 mil no mês, a gente consegue levar para 400, 450. Olha só a diferença. E nem precisa captar mais, nem precisa trabalhar mais, só precisa ter uma atenção especial com esses clientes. Né? Sim, sim, mais qualidade ao invés de quantidade, né. E o que que você diria, Jorge, Exatamente. para aquele advogado que ainda está usando o modelinho pronto da internet para fazer petição trabalhista? Pode usar, sim. Eu acho que não, não use, não pegue, copie e cole. Se você quiser usar como estrutura, ok. Mas o importante é você entender aquela relação do seu cliente. Porque o modelo, ele é um modelo, ele é basicão. O mais importante, né, o trabalho analítico mais importante do advogado trabalhista é entender a relação de emprego do cliente específica. Porque é para isso que, na verdade, o advogado é pago. Para entender e ver as oportunidades ou os direitos que não estão sendo pagos. Isso que vai fazer a diferença na sua atuação trabalhista. Tá? Então, às vezes você está numa crescente, está captando muito, não tem tempo de parar para ver isso, mas dá um jeito de arranjar um tempo para ver os seus clientes, para estudar a estrutura remuneratória do seu cliente. Porque, assim, é um problema usar copiar e colar? Não, se você fizer bem feito. Já imagino que você chegue para mim com que você é um eletricista que trabalha embarcado em plataforma. Você Uhum, tem uma estrutura remuneratória, você tem uma, uma relação de emprego completamente específica a quem eletricista que trabalha embarcado. Só que essa ação você vai ter muita atenção. Só que o que acontece? Você vai lá e ganha 2 milhões para ele. Você acha que os colegas dele eletricistas não vão ouvir? uhum, Então vão vir para você conversar. E aí tudo bem você usar aquela ação como base para essa. Só que você sim, entende o que você está fazendo. Não dá para pegar, o cara chega eletricista, você pega um padrãozinho da internet, bota lá, a hora extra acima da oitava, 44 semanal, 50 e 100. Não, gente. Eletricista embarcado funciona completamente diferente. Tem que ser tratado assim. Um bancário funciona completamente diferente. sim, O cara que trabalha no solo de uma fazenda é completamente diferente, ele trabalha com máquinas pesadas. Então, usar o modelo de internet só como um esqueleto. Eu entendi e tal. Tem alguns muito bons, tem advogados muito bons que liberam o próprio modelo, mas assim, você vai pegar, entender o que ele está fazendo, pode até trabalhar em cima. Eu faço muito isso com meus mentorados, né? Eles me mandam a inicial deles, eu saio mexendo tudo, mas eu não mudo a estrutura que eles usaram. uhum. Mas está totalmente diferente. Não, Então, maravilha. você tem que entender a relação de emprego para poder fazer uma petição inicial completa. Se você pegar só um modelo da internet, pegar o copia e cola, você vai estar deixando muito dinheiro na mesa se você não entendeu
essa relação específica de emprego. Sim, sim. Eu imagino que é até uma grande crítica da automação, das inteligências, né, que aquele advogado que é só do Ctrl C, Ctrl V, sem uma análise mais detalhada, esse realmente está com os dias contados e como a gente está vendo aqui, está deixando muito dinheiro na mesa, sem sombra de dúvida. Você pontuou perfeitamente. Um bom modelo é muito útil, né. Quem Para que a gente ter que Exatamente. reinventar a roda ali, né, mas analise caso a caso, porque não vai é igual contrato de locação ali da papelaria, né. Às vezes a sua estrutura é outra, tem os seus pormenores, né, enfim, então não vá pegar aquele, eh, um modelinho ali de hora extra, porque às vezes você está falando com um profissional ali que trabalha lá no petrolífera, né, embarcado e é outro cenário e tem a É outro convenção cenário. deles, é outra Motorista realidade, né. tem outro cenário de horas extras. São algumas, alguns nichos-chave que você tem que ter muita atenção para a jornada, para a composição salarial. Isso tudo faz muita diferença. Então, o que eu vejo é que não tem um cuidado desse, porque os advogados não sabem mesmo. Uhum. Uma vez eu falei com uma menina que veio fazer uma call comigo, que ela falou: "Ah, não, eu estou faturando muito bem anualmente, faturando 180 mil por ano e dá para mim tranquilamente, tal". Falei: "Mas quantas ações você pega, assim, por ano?". "Ah, umas 200, 200 e pouco". Eu falei: "Faz 180 mil, 200 ações?". "É, não, eu pego, copio e colo, faço um acordo, tudo para 5, 10 mil reais, tá bom para mim, é isso que eu sei fazer e tal". Falei: "Ok". Aí eu dei um exemplo para ela. Imagina se você ganha na rifa uma Ferrari, uma rifa na Ferrari. Eu venho e falo para você: "Olha só, vou pagar 180 mil nessa Ferrari. Topa?". Pensa comigo, você não estava esperando esse dinheiro, você às vezes você pode, eu quero 180 mil a mais nesse ano, quero. Então, vendo. O que, o que vai te impedir hoje, o que te impediria hoje, Jean, de vender uma Ferrari por 180 mil? Ela vale muitas vezes mais, né. Você sabe o valor de uma Ferrari. Então você sabe que você está perdendo dinheiro se você vender por 180 mil. Às vezes essa Ferrari custa 4, 5 milhões de reais. Então, isso vai pautar a sua negociação, porque você sabe o valor. Na justiça trabalhista, os advogados não sabem o real valor das próprias ações. Então, qualquer valor que você colocar ali e fechar, tá bom. Acima, olha só, fechei uma ação hoje de 400 mil. Isso dá 160 mil reais de honorários. Bom, né? Uma açãozinha só. Não sei se é bom. Não sei. É bom se ela estiver valendo o máximo possível. Agora, se ela é uma ação de 2 milhões? Não tá bom, não. Então, o que eu vejo hoje é isso. Os advogados recebem uma coisa que eles não sabem real valor. E eu estou botando o dedo à ferida, eu estou falando mesmo. A primeira coisa, o primeiro mês de mentoria que eu faço é sofrimento. É sofrimento. Falar, olha aqui, isso aqui você está perdendo dinheiro aqui, isso aqui você podia ter ganhado mais aqui, esse pedido aqui não está completo. Acabei de sair de uma call com um advogado e ele me apresentou uma petição inicial dele de 1,6 milhão de reais. Boa, né? Não! Falei, não tá boa, cara. Isso aqui, se a gente ajustar aqui, é 2,5, 2,7. Aí ele, né? Aí eu falei, olha aqui, a gente tem que fazer esse pedido aqui, tá, 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 tá. Ele falou, pois é, eu não faço assim. Eu falei, pois é. Então, a partir do momento que quando você vê, você não consegue mais desver. Então, É, eu faço muitas calls, né, com muitos advogados, às vezes eles falam, ah, não, não sei se é o momento, vou esperar virar o mês e tal. É assim, ah, não, eu preciso receber mais ações e tal. Eu falei, tudo bem, no seu tempo. Só que o que eu mostrei para você aqui, você não consegue desver. Cada vez que você fizer uma petição inicial nova, você vai falar, eu tenho certeza que eu estou perdendo dinheiro aqui. tô perdendo É dinheiro. isso que eu quero, é isso que eu quero bater muito lá no Instagram, né? Sim, maravilha. E eu vejo assim, muitos advogados acreditam que é só trabalhar duro que um dia a recompensa vem, né? E aí se matam de trabalhar, não tem férias, não tem final de semana, né? Não tem tempo para a família. Nessa situação que você mesmo narrou aí, Jorge, de não, quando as coisas melhorarem, aí eu vou.
vou melhorar aqui, eu vou fazer parte da sua mentoria, né, eu tô nessa espera de um dia melhor, né, só que talvez o advogado ainda não percebeu, né, que ele pode estar confundindo ali o que ele chama de trabalho duro, na verdade é trabalho burro. Ele se mata de trabalhar e não vê a cor do dinheiro, ele fica andando em círculos na advocacia, né, e para mudar esse jogo, eu vejo que você, Jorge, fala muito dessa questão da instrução processual estratégica, né, para você, conseguir faturar mais, sem precisar de e mais processo, e mais demanda, e mais cliente, e mais marketing, né, e não é mais volume, né, é Uhum. qualidade, extrair o máximo de cada ação. E você tem talvez, eh, etapas ou principais pontos que quando a ação chega para você, você já vai ali de forma cirúrgica ali ver talvez um, 2, 3, 4 pontos ali, que você já consegue bater o olho e ver onde que dá para, extrair mais retorno ali numa ação trabalhista? Normalmente eu vejo se a fundamentação está bem feita, porque assim, muitas vezes, como eu trabalho muito perto do juiz, ele vem perguntar para mim: "Ó, você entendeu esse pedido aqui? Você que tá mais", porque assim, verba trabalhista é o que eu domino, né. Então ele fala: "Poxa, você entendeu esse pedido aqui e tal?" Eu falei: "Não entendi". E se eu tô com dificuldade para entender, é porque não tá bem explicado. Então essa fundamentação que tá solta, não tá amarrado, para mim eu digo que fundamentação tem 3 coisas só: como era, e é prova, detalhadamente, você fala detalhadamente como é que era, acontecia na realidade, como deveria ser, e a fonte desse como deveria ser, se é uma CCT, se é a CLT, se é a Constituição. Porque assim, ele trabalhava 8 horas por dia. Tá, aí aparentemente não tem horas extras. Não, mas a jornada dele é de 6, porque ele é bancário. Agora sim. Então você informou como é que era, provou como é que Uhum. era, informa como deveria ser e informa uma diferença. Olha só, então, ele deveria receber por horas extras, não recebeu nenhum mês. Então, um mês ele trabalhou 8 horas todos os dias, trabalhou 20 dias com 8 horas, então são 2 horas por dia, durante 20 dias, são 40 horas por mês, e você vai olhar no contra-cheque, ele não recebeu nada. Pronto. E aí você vem no pedido fazendo todos os reflexos claros, expressos. E até eu costumo falar que até reflexo que realmente na prática não é devido. Como, por exemplo, adicional de periculosidade em repouso semanal remunerado. Não é devido. Só que pede, porque o juiz vai lá, fala, não teve uma impugnação específica. Defiro o pedido D.1, D.2, D.3, D.4. Pronto. Tá, foi ali, foi expresso, tá expresso ali. Na hora da apuração, vai ter que apurar aquele valor. Então, eu consigo rapidamente reconhecer pela fundamentação e pelos pedidos uma ação que podia valer muito mais. Olha aí, impressionante. Então, você que é advogado trabalhista e está buscando aí aumentar os seus honorários, considere afiar o machado, ao invés de só bater com mais força, né. Então, grava muito isso, né, que não é só fazendo mais do mesmo, com mais força, que você vai proporcionalmente aumentar os seus resultados. Às vezes é com o mesmo volume de clientes, a sua Ou mesma com menos. estrutura, né. Ou até com menos, né. Até você diria, Jorge, que daria para aumentar talvez até uns 50% em honorários ali, É analisando esses muito, pontos que você citou? muito mais. Tem esse exemplo que foi de 80 mil do adicional de periculosidade para 150 mil. Dobrou, né. Tem exemplo de marítimo, que a gente está falando de marítimo de 2, 3 milhões. Então, olha só, que eu falo assim, trabalhar menos e ganhar mais. Se você consegue captar marítimo muito bem e você faz 3, 4 ações por ano de marítimo, com atenção, com quase artesanal aquela ação ali. Olha só, você imagina você tem 4 ações de 2 milhões por ano. Então, a gente está falando aí de por ação, 40% de honorários, 2 milhões 800 mil por ação de honorários. Vezes 4, 300, 3 milhões e 200. Gente, trabalhar em 4 ações. Eu prefiro fazer isso, trabalhar em 4 ações, do que trabalhar em 100 ações. Então, a gente, ao trabalhar mais requintado, eu chamo de um requinte maior nas suas iniciais. Então, eu tenho mentorado que já está faturando 2, 2,5 anual.
Legal. E também ele pega, tipo, 4 ações por mês no máximo. Só que ele dominou o nicho. E aí eu peguei essa. E ele usa copiar e colar. Ele fez a primeira ação desse nicho. Como todo mundo está no mesmo nível, ele copiou e colou. Eu peguei essa ação, copiar e colar, mudei ela inteira. Porque essa ação que valia 200, 300 mil, foi para 500, 600. Detalhezinho de reflexo, pedido da CCT. E assim, é causa ganha, que eu digo, né? Porque já tem prova emprestada, várias ações estão reconhecendo aquela CCT como que rege aquele contrato, e todo mundo está naquele contrato. Então, os juízes não vão sair daquilo ali. Então, é devido, são devidos todos os direitos convencionais, só que todos os direitos convencionais, todos, cada um tem que ter um título próprio, tem que ter as integrações próprias, reflexos próprios, os aumentos têm que ser feitos nessa ação. Eu trato aumento, por exemplo, desde 2013 para cá, ninguém nunca teve aumento. Só que tem CCT todo ano e reconhecem que essa CCT rege esse contrato. Então, por mais que a gente não possa cobrar os aumentos lá de trás, não há prescrição para pedido declaratório. Então, eu quero que seja reconhecido o direito a esse aumento. Então, por exemplo, ele ganhava R$ 1.000. Aí ele teve R$ 200 de aumento em 2013, mais 200 em 2014, mais 200 em 2015. A gente não pode cobrar isso. Só que o salário dele está aumentando para quando a gente cobrar, a gente vai cobrar em cima de um salário muito maior. Uhum. Então, essas coisas que a gente vai trabalhando que trazem um resultado muito grande. Então, de 2,5, ele não vai trabalhar mais e vai pegar 4.200 aí no final do ano. Então, é Sim, trabalhar de forma inteligente. O que você falou, não é trabalhar na força que você dá a machadada, é afiar o machado. Para precisar dar menos machadada e ter muito mais árvore sim, cortada. sim, exatamente. E claro, assim, todos esses ajustes que até você sugere, eu vejo que eles são muito mais impactantes quanto maior o valor da ação, né? Maior o reflexo, né? É igual o dízimo da igreja, né? Se todo mundo dá o dízimo, os 10%, o camarada que deu 100 e o camarada que deu 10.000, né? Os dois deram 10%. É a mesma coisa, um ganha um valor, dá os 10%, o outro é os mesmos 10%, que é a diferença ali, o sacrifício foi o mesmo, né? Para os dois, né? A questão era o valor do montante, o valor total ali, né? Que a pessoa já tem acesso e ela acaba devolvendo depois uma porcentagem, né? Então eu vejo que essas ações, quanto maiores, né, mais expressivo o resultado. E já faz um tempo também que, até fazendo um gancho ali, você falou do marítimo, né? Já faz um tempo que está bastante na moda o trabalhista bancário, que parece que é a galinha dos ovos de ouro, né? Todo mundo quer, mas quer trabalhista bancário, né? Mas além dessa categoria, né? Você mencionou muito bem a questão marítima ali, mas vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Que outros cenários, nichos ou setores você percebe ali com grande potencial dessas ações com altos honorários? Eu vejo muito, chegaram para mim ações do marítimo, né? Marítimo, para mim, se você fala assim, Jorge, largar tudo, só viver de uma ação marítimo. Eu gosto do marítimo. E eu vejo que é uma coisa que até quem atua muito não domina completamente. Então, marítimo, para mim, eu adoro. E eu conheci, através dos mentorados, o agrário, que tem algumas peculiaridades muito específicas de dessa comissão de tratamento de solo. E aí, quem trabalha dirigindo aqueles tratores enormes de preparação de solo tem alguma especificidade, horas extras são diferentes. Então, tem todo nicho tem oportunidade. E uma coisa que eu falo é o seguinte: quanto mais complexa uma CCT, maior o potencial de uma ação. Então, você pega uma CCT muito complexa, e às vezes o cara ganhava 2,5, 3.000 por mês, você vai ver, vai chegar a 600, 700 mil essa ação. Porque a CCT é complexa, aquela relação de emprego é complexa. Então, a gente trabalha com a complexidade para gerar um valor ali para o seu pro, pro cliente. E Uhum. eu vejo muito que o valor gerado ele é recompensado. Sempre é. Então, se você não está gerando valor, você não está sendo muito bem recompensado. Ah, não, eu estou resolvendo um problema. Não se resolve problemas.
sabe? Você pode até só resolver o problema, mas você vai ser pago para resolver o problema. Eu estou gerando um valor, entendeu? Então, se você tem um cliente marítimo, você tem que gerar valor para ele, porque marítimos vão te reconhecer como alguém que as pessoas vão querer participar daquilo ali. E vão Uhum. saber que você é a melhor pessoa para eles recorrerem. Sim. Então, como no caso daquela minha mentorada, do professor universitário, que os outros vieram falar com ela, acontece a mesma coisa com o marítimo, acontece a mesma coisa com o bancário. Você vai fazendo o seu nome dentro da empresa. A rádio corredor vai correr solta. Porque você acha que passa despercebido uma condenação de 2 milhões? Não passa. Todo mundo naquela empresa vai ficar sabendo daquela condenação. E aí você vai poder trazer mais clientes. E assim, mais cliente qualificado, menos cliente qualificado, vale mais do que mais cliente, que é estabilidade, gestante, tal. Não que você não tenha que atender, não que você não tenha que gerar valor, mas o valor gerado para alguém numa situação complexa vai ser muito maior. Então, busque eletricitário, busque engenheiro, essas programador, engenheiro de software, que essa galera tudo recebe por PJ, tudo. E aí, se você mostrar para ele que você pode gerar um valor enorme para ele e que essa contratação por PJ não está certa, provavelmente você vai balançar ele, porque às vezes ele recebe 12, 13, 15 mil por mês, não recebe férias, não recebe 10º, não recebe horas extras, e tem todos os elementos de uma relação de emprego aquilo ali. Uhum. Então você apresenta para ele, olha só, essa sua ação do jeito que está, eu acho que deve estar valendo por volta de 600, 700 mil. Se eu te digo que tem Uhum. 600, 700 mil para você aqui, você não balança? É, quem não dá para pagar alguns boletos aí que estão em aberto, né. Dá para E pagar muito alguns mais, boletos. né, e muito mais. Exatamente. É. Então, são muitos os nichos, assim. E, assim, quanto mais alguém está olhando para um lado, você olha para o outro. E por isso que o que eu estou olhando, o que eu estou apontando hoje, ninguém está vendo. É uma coisa na trabalhista que é novidade, nossa senhora. Mas o que você está falando, cara? Eu sim, firme as minhas ações. Ah, não sei, eu faço as ações, eu faturo 4 milhões anual aí. Poxa, você quer dizer que eu estou deixando dinheiro na mesa? Com 4 milhões de faturamento? Quero. Podia Uhum. ser 6, 7. Não podia. Exato, exato. Não, é super interessante isso, até eu não sei se é o caso que a gente até acabou comentando do agro, mas ou é outro caso de um dos seus mentorados ou mentoradas lá, que por causa de um pedido de salário estabilidade, aumentou em mais de 50 mil a condenação. Não sei se esse caso a gente já comentou, mas se não, É. fica à vontade Não, aí para então, comentar. o que acontece? Esse pedido é marítimo também. E o marítimo ele paga, na convenção coletiva, ele tem alguns adicionais que ele fala assim: eu não vou ficar apurando isso aqui. Eu vou pagar dessa forma e está quitado, ok? Ok. A gente pode até discutir isso em juízo, se isso está certo ou não. E tem muitas chances de proveito nisso aí. Mas, enfim, pega o salário base do cara, sei lá, 10 mil reais, pago 30% de periculosidade, 26% desse salário de adicional noturno, e aí eu pago 37% de sobreaviso e mais 40 de horas de intervalo, que eu sei que é difícil tirar a hora de intervalo aqui. Tá tudo quitado aí. Só que a Ré não pagava isso aí. E aí ela virou para mim e falou assim: Ô Jorge, poxa, a Ré não pagava. Certeza que eu não tô vendo uma coisa aí. Então eu tô com medo de fazer esse pedido. Eu falei: que medo, cara. Esse pedido é causa ganha. Não tem como se defender disso. Você consegue comprovar que essa convenção coletiva rege o contrato do autor. Você pega o contra-cheque, mostra lá que não era pago, e pega a convenção coletiva e mostra lá que era devido. Pronto. Só nisso aí, 3 mil reais a mais. E aí ele sofreu um acidente. Né? Acho que estourou um cano lá, um vapor quente na cara dele e tal. E aí ele pediu estabilidade. Né? Teve o acidente, vai pedir as indenizações próprias do acidente e tal. Não teve redução, mas tem dano moral, dano estético. E aí ele está de licença e foi demitido. Então tem essa estabilidade aí. Só que o salário de estabilidade tem que compor, tem que ter na sua base tanto o salário base quanto todos os adicionais. Então já vai mudar não só a parte que ele estava trabalhando, como a estabilidade. Então você tem que focar, ao pedir estabilidade, na remuneração total do autor e dizer por escrito, sim, expressamente.
a remuneração composta disso, 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 disso. Porque aí isso que vai fazer a diferença na hora do pagamento dessa Uhum. indenização. E o que eu vejo é a indenização sendo deferida sobre o salário base. Aí o cara recebia horas extras, o cara recebia diárias, folgas não gozadas e tal. E tudo isso que era variável tem que ser pago pela média. Porque a indenização você está pagando, a empresa é uma punição para a empresa, porque esse reclamante devia estar lá recebendo isso. Então a empresa está sendo punida, pagando isso ao reclamante, porque é o que ele teria direito durante o contrato de trabalho. Então é uma indenização que a empresa paga, é uma punição para a empresa pra, Uhum. por ela ter causado isso. Tanto o acidente de trabalho, por falta de cuidado, e tanto a indenização por ter demitido ele antes da hora, entendeu? Sim, sim. Não, agora você até me falou um negócio que eu fiquei surpreso aqui, porque eu sei que os advogados geralmente têm medo de pedir quando a gente entra na parte comercial deles, que é de certa forma, assim, uma insegurança disfarçada de bom atendimento, de não pedir pelo contrato, de não pedir pelo fechamento, de acabar dando um desconto por insegurança. Então, é muito comum os advogados terem sim uma limitação do pedir. Talvez um medo primitivo de ser rejeitado, de tomar um não, alguma coisa assim, e aí Uhum. eles acabam até nem pedindo. Ah, não, não vou nem pedir, não vou forçar, né? E aí se escoram numa desculpa que não falta, né, mas numa série de desculpas ali de: "Ah, não, vai parecer que eu sou desesperado se eu pedir", né, "Ah, não pega bem para o advogado", né, só que a gente sabe que para as atividades comerciais, isso é tudo um monte de desculpa, né, mas em resumo é isso, a gente sente que tem um medo, né, dos Tem. advogados. E agora você me falou sobre a petição, você percebe também que às vezes os advogados ficam com o sentimento de tomar um indeferido, assim, machuca tanto e eles não querem nem, ousar pedir, mesmo que depois sim. Os advogados morrem de medo de sucumbência hoje em dia, né? Uhum. Por mais infundado que seja isso, é um medo que eu acho justo, sim. Então, quando você está inseguro sobre um pedido, você acaba não fazendo esse pedido por medo de uma sucumbência. Por medo, poxa, se a gente for fazer um pedido de R$ 800.000, uma sucumbência de 5% é bem alto, 40 mil. Imagina como é que você vai justificar isso para o cliente. Né? E tem aquele negócio da teoria dos jogos que você fica muito mais triste de perder 40 do que ganhando, ficar feliz ganhando 100, Exato. sabe? Então, esse medo de ficar mal falado, porque o cara vai falar, eu tive que pagar 40 mil e tal, acaba te deixando mais inseguro, te travando na hora de fazer esses pedidos, que às vezes, se bem fundamentados, são causa-ganha. E eu sempre falo isso, gente, vamos buscar a causa-ganha mesmo. Não vamos anunciar isso, mas vamos buscar deixar a ré sem ter como se defender e o juiz sem ter opção se não deferir aquele pedido. A Uhum. gente tem que fundamentar exatamente focado nisso. Então, aquela conversinha de cabeça de juiz, bumbum de neném, não dá para saber nunca que vai sair. Não concordo. Isso aí é coisa de gente que não quer assumir a responsabilidade. A responsabilidade pelo deferimento é do advogado do reclamante. É sua e somente sua. Se você não está se preocupando com isso, não me venha culpar o juiz por uma falha sua na sua fundamentação, na sua elaboração dos pedidos, Olha né? aí. Não, perfeito colocamento, a colocação, né, perfeita colocação, porque ó, nosso colocamento foi feio, hein. Depois o pessoal da edição dá um corte e me salva aí. Mas perfeita colocação, porque é isso, o resultado que a gente não tem hoje na advocacia é pelo conhecimento que a gente não tem. Então, hoje, com certeza, da mesma forma que há essa insegurança na parte comercial, por não pedir, por justamente, não ter técnica, não ter repertório, e aí causa uma insegurança, da mesma forma na petição ali, por não ter uma segurança, não ter um direcionamento, não ter um acompanhamento, né, para ter mais segurança. E nesse E nunca sentido, ter isso. né, Isso aí não é trabalho nenhuma na academia. Você vai fazer pós-mestrado, pós-doutorado. Ninguém vai estar falando disso, ninguém sabe disso, ninguém domina isso, ninguém pegou isso na academia. Provavelmente não tem livro disso. Talvez você vá achar isso em livro de cálculo trabalhista, que ninguém quer ver também. Então, é difícil. A academia hoje não está preparando a gente para a prática, não está. Para o exato. dia a dia.
não ensina gestão de escritório, que é uma coisa que você vai ter muita dúvida, não ensina elaboração de uma petição lucrativa, não ensina, fora da trabalhista, nichos que você vai atuar com petição única. Por exemplo, uma petição única que você vai fazer várias vezes e cada uma você vai ganhar R$ 10.000. Então, a gente não tem isso na academia, né? Isso não te prepara para a vida real. Então, uma das minhas mentoradas falou: eu estou em dúvida entre se eu faço sua mentoria ou uma pós, ao mesmo preço as duas. Eu falei: tá, tá bom, eu vou deixar você decidir aí o que você quer melhor. O que aconteceu? Chegou uma ação de marítimo para ela. Ela falou: não, Jorge, eu não posso fazer essa ação de qualquer jeito, então eu vou fazer minha mentoria. E aí, só essa ação já trouxe, né, esse pedido que eu digo que a causa ganha, vale R$ 40.000. Então, vale Sim, muito campos, mais do que eu investir na mentoria. se Isso é uma paga. coisa que não é uma estrutura que ela não teria na pós. Para fazer uma pós de processo, trabalho, não Sim. vai, não vai te preparar para a vida mesmo, para a prática. Esse eu vejo que essa questão do método, né, no caminho que você conseguiu descobrir, essa rota aí para atingir essa meta, né, pela sua grande experiência aí pelo TRT, né, então isso é um caminho que tem muito valor. E a pós-graduação também tem o seu valor, mas é mais conhecimento ali, técnico e uma coisa é ter o canudo, outra coisa é ter as manhas, né, então, uma coisa é você ter Quem ali não tem a mãe não entra, não. 360 horas aqui que eu frequentei, que bom, né, mas às vezes você precisava de uma sacada, uma ideia, um ajuste, que isso vai fazer você colocar o dobro de honorário no bolso, É. né. Então nesse sentido você tem um treinamento, uma mentoria, como que você está ajudando os advogados nesse sentido? Fica à vontade aí para divulgar um pouco aí de como que está sendo o seu trabalho. Eu tenho hoje uma mentoria. Eu comecei, na minha ideia, lá em 2021, a pensar no seguinte: eu tenho que ensinar advogado trabalhista a fazer cálculo, é isso que está faltando. Uma vez que ele vai aprender a fazer cálculo, ele vai entender o quanto dinheiro ele está deixando na mesa por causa disso. Só que eu comecei a ver realmente que o advogado trabalhista, que já está trabalhando numa pegada muito, muito puxada, não vai ter tempo de aprender cálculo, e cálculo é uma coisa muito específica, muito detalhista, muito avançada, e até ele chegar no meu nível de domínio dos cálculos, ele vai demorar, e os 3 anos não é isso que eu quero. E aí eu comecei a pensar, olha só, eu tenho que atuar diretamente com esse advogado que já está com 4, 5 ações iniciais, no mínimo, por mês, para a gente ajustar essas ações iniciais, uma por uma, para ele já conseguir entender o que ele pode fazer de melhor, entender o que ele pode, o que fazer para ganhar mais. E aí me deu na cabeça fazer essa mentoria. E essa mentoria basicamente a gente vai se encontrar, um encontro comigo, coletivo, a gente se encontra, mostre para você, você traz a inicial, eu corrijo, todo mundo vendo ali, mesmo todo mundo aprendendo junto, mostro Legal. como o pedido deve ser feito, como fundamentar esse pedido, e aí essa petição passa a ser o seu padrão. E eu percebi que não adianta eu fazer um curso disso, não adianta eu vou falar 20 horas, 30, 40 horas sobre isso, você vai assistir 30, 40 horas sobre isso e vai ter insegurança na hora de fazer. Então, esse contato mais próximo comigo, direcionado para as suas ações, é o que está fazendo realmente a diferença. Então, os mentorados já chegam com uma ação mais complexa. Nessa ação, olha, eles já vão faturar 10, 20, 30 vezes o valor que eles investiram. Então, já vale a pena por essa mentoria. Então, hoje eu estou trabalhando em educar os advogados que já estão num nível já mais alto a conseguir dominar essa parte da estratégia na instrução trabalhista. A gente faz isso com os encontros comigo, você vai trazer os seus processos. E não falo só de petição inicial, não, tá? Eu falo de análise de sentença, análise de uma contestação. Isso tudo tem que ser feito de forma estratégica, senão o seu título judicial não vai atingir o valor máximo possível. E por melhor que seja o seu calculista, se você der um título ruim na mão dele, ele não pode fazer milagre. Sim, Então, dê um título bem robusto na mão de um bom calculista e ele vai te deixar rico com uma ação só. Então, eu preferi
atuar nessa parte estratégica com os advogados e deixar os cálculos para quem domina, que é realmente os calculistas bons. Eu sempre falo, nunca contrate calculista por preço, é sempre por capacidade. E como é que você vai saber a capacidade de um calculista? Peça um parecer para ele. Manda um parecer que você já fez de impugnação do cálculo da outra parte. Você vai ver ali a capacidade que ele tem para reconhecer problemas de uma liquidação e a capacidade de escrita dele, de clareza e tal. E é pelo parecer que você vai reconhecer um bom calculista, menos pelos cálculos. Maravilha, maravilha. Ó, ficou uma dica de ouro aí, já chegando no nosso É, final aí, a cerejinha do bolo aí, e já caminhando literalmente para o final desse nosso bate-papo aqui. Jorge, faltou a gente falar de alguma questão, quer deixar uma dica final para o pessoal? Também deixa aí o seu Instagram, que tem muito conteúdo legal lá, como que o pessoal pode te encontrar? O microfone é seu, fica à vontade. quem gostou disso aqui e quer saber mais, eu estou lá no Instagram, o Jorge Pena com dois N's, arroba o Jorge Pena. E lá eu estou sempre mostrando os cases dos meus mentorados. Aprende-se muito vendo os cases. Muito. Eu estou sempre mostrando como você vai fazer um pedido correto. Meu pedido não é adicional de periculosidade 30% e o reflexo em FGTS, 10º, aviso prévio e férias. Não é assim. Tem todo um escalonamento de pedido. Tem ordem dos pedidos que vai importar muito na elaboração do serviço inicial, na clareza da sua inicial. Então, eu estou sempre falando sobre isso e tem muita coisa lá para você aprender. E se você já está com um faturamento bom aí, se já tem no mínimo 4 ações novas, se você já está com ações complexas já para entrar, então venham para fazer mentoria, porque vai ser a diferença de muito dinheiro no seu faturamento. E você vai talvez entender que não é muita ação que vai te deixar rico. São algumas ações pontuais de nichos extremamente lucrativos. E essas ações têm que ser bem tratadas, bem feitas. Porque eu Maravilha. vejo uma ação de marítimo que paga 200, 300 mil. E o mesmo caso, 4, 5 milhões. Mesmo caso. Pode valer 200, 300 mil ou 4, 5 milhões. Então, faça valer 4, 5 milhões. Porque é isso que muda jogo, gente. Não é 180 mil, 200, 300 mil anual, não vai mudar seu jogo. Não vai mudar a sua advocacia. Agora, duas ações de 2, 3 milhões por ano vai mudar muito o estágio, o status o poder de investimento do seu escritório. Eu queria Sensacional. agradecer também, gente, por ter Opa. poder falar disso aqui que eu adoro falar sobre trabalhista, é a minha paixão. E assim, 15 anos lá dentro me fizeram aprender a gostar do trabalhista e amar a complexidade que é uma relação de trabalho. Maravilha, maravilha. Eu que agradeço aí pela sua participação. Vamos deixar aqui para facilitar na descrição desse episódio, né? Como vocês conseguem encontrar mais o trabalho do Jorge Pena. Vamos deixar aqui links e tudo mais. E já caminhando para o finalmente, eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o TRT, nada a ver com o trabalhista, mas tem a ver contigo. Uma pergunta que a gente deixa para o final, uma pergunta mais filosófica barra pessoal. E você preparado ou não, aí vai. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para o Jorge, ainda criança, o que você falaria? É uma mensagem para o Jorge, criança. É, a, é o que rege minha vida, assim, a frase que rege minha vida, que é bons mares não fazem bons marinheiros. Então, agradeça por toda a dificuldade, por todo percalço que é colocado no seu caminho, porque isso está fazendo você mais forte. Nunca reclame de uma dificuldade, porque ela que vai fazer a diferença na sua vida. Ela que fazer de você a pessoa preparada para encarar cada vez mais desafio. Porque uma vida bem-sucedida não é uma vida sem desafios. É uma vida de desafios muito bem enfrentados e vencidos. Não importa onde você correu, não importa quanto, não importa onde você chegou, mas importa o quanto você correu nesse tempo todo da sua vida. Então, para mim, muita gente fala de que meritocracia é uma bobagem e tal. Ah, tem gente que nasce na favela, tem gente que nasce filho de
o Eike Batista. Então, como é que você vai falar de meritocracia? Porque meritocracia é sobre o quanto você correu. Então, um cara que sai da favela e se torna um médico, um advogado, por mais que ele não fique rico ou um servidor público, mas ele consegue dar uma condição melhor para a família e ter uma condição melhor, ele correu muito mais do que um cara que nasceu rico, aí teve tudo do bom e do melhor na vida e terminou a vida com metade do que o pai dele deu para ele. Então, meritocracia é sobre o quanto você correu. E é isso que eu valorizo nas pessoas. Pessoas que correram muito, que não se assustam com desafios e acham ótimo um desafio. Essa é a postura que você tem que ter em relação a tudo na vida. E a ação trabalhista não é diferente. Maravilha, maravilha. Um recado não só para o Jorge criança, mas para todos nós aqui, nossos ouvintes. Então, agradeço mais uma vez a você, Jorge, pela Obrigado, participação. Dana. Agradeço também você, nosso ouvinte, que nos acompanha sempre por aqui. E por hoje é isso. Até o próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Um Valeu! abraço. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.